mensageiro que levou a notícia a meu pai e o deixou muito feliz quando comunicou: nasceu-te um filho homem. Seja aquele homem como a cidade de Javé, destruiu sem piedade. Que ele ouça gritos de socorro pela manhã e gritos de guerra a meio-dia. Mas Deus não me matou no ventre materno, nem fez da minha mãe o meu túmulo, e tampouco a deixou permanentemente grávida. Porque saí do ventre materno. Ele faz uma pergunta: porque saí do ventre materno? Somente para contemplar o sofrimento, viver triste e terminar os meus dias profundamente decepcionado. Amém? Somente até aí. Vamos orar? Que palavras tristes, irmãos. Feche os teus olhos. Liga o teu pensamento em Deus. Vamos falar com o Pai outra vez. Vamos invocar o nome do Senhor. Vamos buscar aquele que vive, aquele que reina. Nenhum de nós merecemos, mas através de Cristo você tem livre acesso de entrar no Santo dos Santos. Ele é a porta, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Vamos perante Ele, irmãos, e chegamos na presença do Pai e colocamos diante dele todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de cada um de nós. Pai, outra vez entramos na Tua presença. Pai, outra vez, pelos méritos de Jesus, pelo sacrifício da cruz, nos colocamos diante do Senhor. Sabemos que não mais existe um véu. Sabemos que não existe mais uma barreira. Um homem que começa a lamentar a razão da sua existência, a qual ele começa a falar com Deus por que ele veio deste mundo. Por que ele está aqui? E ele vai dizer: maldito o dia em que eu nasci. Maldito seja o mensageiro que trouxe ao meu pai a notícia que lhe ia ser um filho. Ele vai dizer: por que eu sobrevivi ao nascimento? Por que eu não fiquei continuamente dentro do ventre da minha mãe? Por que Deus não fez da minha mãe, do ventre da minha mãe, o meu sepulcro? Ele estava dizendo: por que eu não fui abortado? Por que eu não morri no ventre da minha mãe? Porque desde o dia em que eu nasci, eu só vivo sofrendo. Eu só vivo em angústias e sofrimento, vendo coisas tristes diante dos meus olhos. Olha o lamento de um homem desse. Se Jeremias dissesse essas palavras a um psicólogo, a um psiquiatra, o psicólogo, o psiquiatra dizendo a Jeremias: olha, você tem que tomar os medicamentos. Você precisa de fazer isso e isso, porque você está no caminho de uma depressão. Você está deprimido. Você está amaldiçoando o dia que você nasceu. Você está rolando pragas ao dia do seu nascimento. A tua alma está muito aflita, angustiada. Você precisa de tratamento psicológico, mental, porque você não está bem. Alguma coisa terrível pode acontecer com você. Você tem que tomar os medicamentos. Você está muito ansioso. Você está contemplando muitas coisas ruins da sua vida. Você precisa de um tratamento profundo. Mas quem era Jeremias? Quem era este homem que fez este lamento? Se você começar lá no começo, Jeremias capítulo 1, você vai ver que ele era um menino ainda, quando ele foi chamado. E Jeremias, sem entender nada, Deus começa a falar com ele. Jeremias, ponte de pé, e eu falarei contigo. Vai e diga a essa nação isso e isso. E ele vai dizer: Senhor, como eu posso falar isso? Eu tenho tanto medo. Eu sou apenas um menino. Eu sou apenas uma criança. E Deus vai dizer para ele: não te preocupe, porque desde o ventre da tua mãe eu te chamei. E eu vou colocar as muitas palavras na tua boca. Amém. Esse rapaz, esse menino cresceu. E ele começou a profetizar. E a profetizar. E todas as palavras que Jeremias profetizava contra o povo, contra o seu povo, Jeremias era caluniado, perseguido. As pessoas não gostavam dele, porque o que saía da boca dele
era só palavra de destruição. Era só palavra que Deus mandava dizer que ia castigar. Que se o povo não se arrependesse, queria enviar a Babilônia para destruir aquela nação. E ninguém gostava de Jeremias. Jeremias, ele tinha poucos amigos. Não tinha quase ninguém com ele. As pessoas partiam dele. Algumas vezes ele foi preso. Outras vezes lançaram ele na cisterna. Um dia ele estava profetizando. Um profeta chegou e mandou ele assentar a mão na cara de Jeremias. E Jeremias pegou um murro na cara. Ele foi ferido quando ele estava profetizando sobre o Senhor. A palavra que Deus havia colocado na sua boca. Na sua fase de adulto, ele viu diante dos seus olhos as profecias acontecendo. E ele viu a destruição do seu povo. Ele viu fome na terra. Ele viu fome na sua cidade. Ele viu mãe combinando com a vizinha para que dias elas iam matar o filho para ela se alimentar. Ele viu pessoas morrendo na rua. Jerusalém estava com fome. Não tinha nada de comer. E Deus mandava o recado para o povo: olha, se arrependam, voltam-se para mim. Mas o povo não ouvia. O povo culpava Jeremias de tudo aquilo que estava acontecendo na cidade. Jeremias, ele foi aflito. Ele é conhecido pelos pregadores como o profeta que chora, o profeta chorão, o profeta das lamentações. Tanto que se você for na Bíblia, você vai ver o livro de lamentações de Jeremias. Jeremias se lamentando pela situação e escassez do seu povo. E chegou nesse ponto agora nós vemos aqui. De tanto Jeremias ver destruição, dor, sofrimento, as palavras que ele profetizava se cumprindo. Ele vê o seu povo em dor e sofrimento. Ele não vê o seu povo se arrepender. Ele tentando de dia, de madrugada, de noite, falar para o povo: volta para o Senhor. Mas o povo não dava ouvido. E tudo que ele fazia, aparentemente dava errado. Ninguém dava crédito. Ninguém ouvia a palavra de Jeremias. Todo mundo virava as costas. Pelo contrário, eles criticavam, maltratavam Jeremias. Jeremias chegou numa situação tão terrível que ele começa a dizer essas palavras: por que eu nasci? Porque tanto sofrimento. Eu não tenho paz. Nada de bom acontece na minha vida. Só luta, só perseguição, só problema. Mas Jeremias esqueceu de algo. Deus havia dito para ele: desde o ventre da tua mãe, eu te chamei pelo teu nome. Glória a Deus. Eu te escolhi. Eu te chamei para que vá e diga essas nações. Glória a Deus. Pastor, para que esta palavra? Às vezes, você está me ouvindo aqui nesta noite. Às vezes, quando você veio para Jesus, você veio para que Jesus resolvesse problemas para você. A maioria de nós estamos aqui porque não é porque não tinha nada que fazer, é porque a nossa vida estava ruim, estava bem terrível, e nós viemos para Jesus. Raras pessoas, poucas pessoas vieram, né? Porque Deus tocou forte, ela veio. Não é porque ela estava com problema, mas 90% porque tinha problemas. Estava acontecendo coisas ruins na tua vida e alguém te convidou e disse: vá para a igreja. Jesus vai mudar a tua história. Vá para a igreja, porque Jesus vai mudar a tua vida. Você veio. E realmente Jesus fez coisas tremendas na tua vida. Jesus operou coisas poderosas em mim, em você, em nós que cremos nele. Ele cumpriu sua palavra. Mas eu vim para dizer para você que ser crente, irmão, andar com Jesus não é fácil. Nunca foi fácil. Se você falar que é fácil, é mentira, porque não é fácil. A porta é estreita e o caminho ele é bastante apertado. E são poucos que entram por ele. Ser cristão não é fácil. Ser cristão é difícil. Por que eu li Jeremias para você? Porque Jeremias, ele não foi aquele tipo de pessoa que foi para a igreja. Foi buscar Deus. Deus o escolheu, o chamou desde o ventre da sua mãe. Ele foi escolhido e chamado desde
fazer qualquer tipo de decisão, Deus escolheu ele. Deus chamou ele. Ele tinha um chamado profético, um chamado poderoso. Mas o que aquele menino viu? Dor, sofrimento, perseguição, escárnio e luta, dificuldade. O que você tem visto? O que tem acontecido com a tua vida, com a tua história? Porque os que buscam a Deus, eles passam por coisas difíceis na vida dele. Porque quem serve o Senhor, irmão, passa por lutas complicadas. E parece que quanto maior é o chamado, mais luta você tem, mais dificuldade aparece na tua vida, mais problemas chegam até você. O mundo também passa por dificuldade. Pessoas que não creem em Deus passam por problemas. Mas parece que a tua aflição é maior. Parece que a tua dor é maior. Parece que a tua luta é grande demais. E o engraçado, se a gente pode falar assim, você está fazendo o que é certo. Você está andando na presença de Deus. Você está cultuando a Deus. E por que essa luta? Por que esse problema? Por que essa perseguição na tua vida? Por que as coisas não acontecem de bom para você? Você não está fazendo nada errado. Você não está perseguindo ninguém. Você está orando, você está jejuando. Você está buscando a Deus. E por que as coisas estão se levantando contra você? Por que não há paz, às vezes, no teu caminho? Por que não há vitória na tua vida constantemente? Por que tanta guerra com você? E às vezes você se pergunta, por que isso? Aonde tu estás, Deus? Aonde tu estás, Jesus? Será que eu nasci para sofrer? Será que eu nasci para ser como Jeremias? Viver só dor e sofrimento todos os dias da minha vida? Peraí, se servir a Deus é tanta guerra assim, eu não quero isso. Se servir a Deus é tanta lutas e problemas assim, eu não quero isso para mim. Às vezes é uma indagação sua. Eu não quero isso. É melhor eu parar com isso. Porque eu nasci nessa vida é para vencer e ser mais que vencedor. Eu nasci nesta vida não é para ficar nessas lutas constantes. Eu quero vitória. Eu quero oásis. Mas deixa eu dizer algo para você nesta noite. Deus não virou as costas para você. Deus está trabalhando na tua vida. Deus está agindo de uma forma profunda na tua vida. Mas essa luta está me machucando. Esses problemas estão me desanimando, me entristecendo. Mas Deus está trabalhando, irmão. Deus está forjando o teu caráter. Reino de Deus não é para qualquer pessoa. Reino de Deus não é para aventureiro. Reino de Deus é para quem deixa o vaso na mão do oleiro. Deixa Deus trabalhar. Por que Jeremias sofreu tanto, pastor? Por que Jeremias, pastor, foi tão perseguido? Porque o chamado é grande. Ele tinha uma responsabilidade grande. Ele foi chamado para ser profeta, para ser boca de Deus para o povo. Qual é a função de Jeremias? Despertar o povo, ser luz no meio de um povo que habitava e vivia em trevas. Mas pastor, o povo não dava crédito. Mas Deus avisa. Deus não é um pai que vira as costas. Deus avisa, irmão. Deus manda profeta na tua casa. Deus manda profeta no teu caminho para te avisar. Deus não quer que você seja enganado, mas Deus ele te avisa antes. Deus ele vai levantar alguém para te avisar de antemão. Deus vai falar com você sim. Por que ele está insistindo comigo se eu não estou dando crédito em nada? Porque o amor dele não é como o teu amor. O amor de Deus é grande, é poderoso. Ele não desiste das pessoas. São as pessoas que desistem dele. Ele não vira as costas para ninguém. Somos nós que viramos as costas para ele. E você está se perguntando por que tanta dor e luta na minha vida? Glorifica a Deus. O teu chamado é grande. A obra que Deus tem na tua vida é grande.
Satanás não está te perturbando à toa, porque você é mais bonito do que alguém. Ele está te perturbando porque ele sabe o potencial que tem em você. O diabo não vai perturbar, irmão, e não vai atazoar a vida de alguém que não vale nada. O diabo só vai caçar problema e enfrentar na vida de pessoa que tem algo forte na vida dela. Ele é espírito. E ele sabe o que está na tua vida. É por isso que ele não te deixa em paz. É por isso que ele quer fazer de tudo para você desistir. E dor é você que desiste. Dor é você que muitas das vezes fala como Jeremias. Só que Jeremias, ele lamentou, mas ele não desistiu. Jeremias falou o que estava no coração dele, mas ele permaneceu. Aleluia. Você vai ver que a guerra veio, a Babilônia veio, mas ele permaneceu intacto. Tudo que saiu da boca dele se cumpriu. E hoje as palavras dele não estão diante de nós. Agora, se você perguntar a Jeremias valeu a pena. Tudo que você passou valeu a pena. Se ele tivesse querido dizer para você, valeu a pena. E se puder passar tudo de novo, eu passaria. Porque Deus foi comigo. Ele não me desamparou. Ele sempre esteve do meu lado. Eu vi coisas terríveis. Mas agora eu estou no colo do Pai. Eu estou diante do Pai. A sua situação está complicada. Ela está difícil. Espiritualmente falando, existe uma guerra contra você. Você não pode parar. Você não pode desistir. Você não pode usar os seus braços. Pastores, parece que Deus não está olhando para mim. Como que Deus não está olhando para você? Como que Deus não está olhando para a tua vida? O sinal de eu ser abençoado não é porque eu estou dando certo. O sinal das coisas que está dando certo na minha vida não é porque eu estou fazendo coisas certas, irmão. Tem um monte de gente fazendo coisa errada e ele está numa vida boa, aparentemente. Às vezes você está numa luta, mas tem gente que está servindo o diabo e não está tão luta como você tem. Aí você se pergunta, mas o diabo é o diabo, Deus é Deus. Por que Deus não me honra? Porque o interesse de Deus não é a honra passageira, é a honra eterna. O que interessa a Deus é a eternidade. Deus não te fez para as coisas passageiras, Deus te fez para as coisas eternas. Então o que Deus está fazendo comigo? Ele está trabalhando no teu caráter. Ele está moldando o teu caráter. Irmão, não tem muitas dessas coisas hoje em dia. Mas o machado, quem já cortou madeira com machado, você sabe, foice, qualquer instrumento de corte. Se você for cortar qualquer coisa, se o instrumento estiver cego, não estiver afiado, você vai fazer muito mais força para cortar aquela árvore. Já cortei árvores com machado cego. E a mão dá até calo de tanto que você bate. Porque você não tem uma ferramenta para amolar aquele instrumento. Então você bate, você vai na força. Você vai cortando na força. E custa cortar. E tem hora que nem cortar, não corta. Mas para fazer o machado ou a faca ficar afiado, ele precisa ser desbastado para que venha afiamento nele. E quando ele está afiado, você faz menos força, o trabalho rende mais e a coisa se desenvolve mais. O que é isso, pastor? Nós somos esse machado. Deus quer trabalhar na minha vida, Deus quer trabalhar na tua vida. Mas para Deus trabalhar no serviço excelente, Ele precisa nos afiar. Glória a Deus. E todas as vezes que Ele nos afia, solta partes de nós. Quanto mais se afia a faca, mais fina ela vai ficando. Quanto mais se afia o machado, mais curto ele vai ficando. Só que ele vai cumprindo aquilo para que ele foi feito. O machado foi feito para cortar. Glória a Deus. Ele vai fazendo aquilo que ele precisa ser feito. E ele vai diminuindo. Quanto mais se emola ele, mais pequeno ele vai ficando. Pastor, não estou entendendo. Ele está trabalhando o teu caráter. Não é para você ficar
fica grande, para você ficar pequeno. Quanto mais ele trabalha, mais pequeno você fica. Por quê, pastor? Porque para entrar no reino dos céus, tem que nascer de novo. E Deus está forjando o teu caráter. E é necessário você perder algumas coisas. É necessário, muitas das vezes, Deus desbastar tanto você. E às vezes você fica só. Tem hora que você não entende por que você está só. Tem hora que você não entende por que as pessoas se afastam de você. Tem hora que você não entende, irmão, por que a coisa é tão difícil na tua vida. Tem hora que você fica sem compreender por que pastor estou orando, pastor estou buscando, e a coisa está apertando mais. Deixa eu dizer para você, você não está no caminho errado, você está no caminho certo. Porque quanto mais você for, mais apertado vai ficar. E aí, pastor, isso nunca vai ter fim, isso nunca vai acabar. Quando o seu caráter estiver pronto, você também estará pronto para colher aquilo que você plantou. Glória a Deus. Então não te preocupe com problemas, porque sempre eles vão existir. Não se preocupe com o diabo, porque ele está aí para isso mesmo. Verdade. Ele não está, pastor, o diabo está aí para me destruir. Na realidade, ele está como um instrumento para te fazer melhor. O que, pastor? O senhor está doido? Ele te perturba tanto, mas para te fazer melhor. Eu não creio que o diabo, ele está aí por estar, e Deus permite ele fazer coisas para fazer. Ele está aí para nos levar mais perto de Deus. Ele está achando que ele está nos matando. Mas a cada dia que passa, quanto mais luta, quanto mais dificuldade, mais você se aproxima de Deus. Mais você busca a presença de Deus. Mas você se deixa Deus trabalhar na tua vida. Então deixa o diabo para lá, esquece ele. E começa a avançar para Deus. As coisas vão ficar mais difíceis, pastor, mais piores, até certo ponto. Mas você vai ver se cumprir toda a palavra que sai da tua boca. Não te preocupe. Glória a Deus. A questão nossa, cristã, é que nós não podemos acostumar. Crente não pode se acostumar. Quando nós nos acostumamos, nós viramos religiosos. Você não pode se acostumar. Não se acostume com Deus. Não se acostume com a igreja. Não se acostume com as pessoas. Sempre, irmãos, tem algo profundo dentro do teu coração, da tua vida. De querer mais de Deus. De estar mais perto dele. De querer mais buscar a presença dele.